Oi Wine Lovers, bem-vindos ao meu canal. Sou a Nilsa Batista e aqui falamos sobre o vinho, emparelhamento de comida e o resto. E hoje eu vos trago os vinhos da África do Sul, que é a minha região favorita, na segunda, depois da Nova Zelândia, a minha segunda região favorita do vinho, do mundo dos vinhos, porque eu tenho uma memória afetiva muito grande com aquele país, que ao longo da minha adolescência me introduziu ao mundo dos vinhos. Se hoje eu tenho uma curiosidade é por causa daquele país. Crescendo em África, eu não sabia que a África produzia vinho. E a primeira vez que eu vi um vinho sul-africano foi um rosé, que quem é sul-africano sabe, ou quem morou, quem estudou, quem foi visitar sabe que a África do Sul tem os melhores rosés adocicados. Então a minha memória é muito bonita com esse país e eu gostaria que vocês soubessem um bocadinho da história de como o país ganhou esse estatuto. Então, a África do Sul é uma das nações que mais tem investido no enoturismo nos últimos tempos. É o sétimo maior produtor, com 4,5% da produção mundial de vinhos. É o 30º maior consumidor do planeta. Nos últimos tempos, a África do Sul tem desenvolvido bastante, investido bastante no enoturismo e não só, também nas publicidades e marketing e na conquista. Por ele ser um país que tem muito turismo, então facilita na propagação ou na... Como é que eu posso dizer? Facilita na exposição do vinho, porque é um país que, por exemplo, o turismo de encantar. As primeiras mudas foram levadas pela Companhia Alemã das Índias Orientais, que se instalou em uma região muito estratégica que é o Cabo da Boa Esperança. E por que isso? Isso foi no século XVII. Por que usaram o Cabo da Boa Esperança? Porque era um ponto estratégico, quando os europeus saíam dos seus países de origem a caminho das Índias das Índias, ou seja, da Ásia. Paravam para ir para abastecer com bebidas os seus navios e seguirem a viagem. Eles precisavam de vinho para poder aguentar as viagens longas. Então reabasteciam naquele lugar e continuavam a viagem. Foi isso que fez com que eles instalassem no Cabo das Agulhas. Agora, recentemente, ou seja, tão logo, com o fim do apartheid de 1994, que são apenas 28 aninhos, a indústria sul-africana finalmente encontrou condições para conseguir levantar a viticultura do país. Só em 2017 foram 450 milhões de litros que foram exportados em um sistema geral. Então, aproximadamente, eles têm um sistema que gera 300 mil empregos diretos e indiretos, distribuídos por mais de 600 vinícolas. Ou seja, eles têm 600 vinícolas em todo o país. Há um incentivo por parte de várias empresas e organizações locais a qualquer vinho exportado precisa ter uma licença de comercialização, um rigor necessário para que a qualidade seja sempre garantida. E a África do Sul tem seguido esses padrões a rigor, onde podemos ver que a sua produção vínica, ou seja, os seus vinhos, agora fazem exposições em grandes palcos. Apenas 20 minutos da cidade de Cabo, a região de Constância, é hoje a principal região vinícola do país. Em função de suas características geográficas climáticas ideais, vales, montanhas, clima mediterrâneo, verões muito longos e ensolarados e grande amplitude térmica configuram um clima perfeito para o cultivo das uvas. Ou seja, as uvas, por causa dos os verões são muito longos, os vinhos lá são mesmo muito doces. Por isso é uma das regiões que tem muitos vinhos, que apostou muito nos rosés adocicados. E curiosamente, a maioria das uvas da África do Sul são internacionais. Por exemplo, a Cabernet Sauvignon, o Merlot, Syrah, para os vinhos tintos. Para os vinhos brancos temos Chenin Blanc, Sauvignon Blanc, Chardonnay. Para os brancos e combinações que deram a origem ao longo dos anos às uvas nativas. E é o caso da Pinotage, o cruzamento de Pinot Noir e Hermitage, que dá o Pinotage. Os resultados dessas combinações aliadas é uma série de produtos ou de produtores talentosos, enólogos muito bem formados, que dão novas ideias ou ideias muito elevadas na cultura vinícola da África do Sul. O limpo inverno, o vinho no mundo é diferente, por ter o inverno mesmo muito limpo. Então, os enólogos conseguem trabalhar melhor para a qualidade dos vinhos. E é uma região que tem muito para oferecer, que apesar de antiga, está mesmo
a alavancar dia após dia. Ao longo dos 800 quilômetros da Rota 62, é considerada a maior rota vinícola do mundo em extensão. A Rota do Vinho Franschhoek, cuja influência é francesa, é conhecida como a capital gourmand do país. Já a simpática cidade de Stellenbosch, gente, vocês têm que visitar Stellenbosch, é lindo. Vou pôr umas imagens. É a influência holandesa, é rodeada de boas bodegas e deve agradar em cheio os amantes de bons vinhos. Além dos seus restaurantes e bares, é muito lindo. Eu vou pôr assim as imagens aí de Stellenbosch para vocês verem, que é mesmo uma maravilha. E quem precisa assim, vamos ver, umas dicas bem específicas. Tem aplicativos que tu consegues entrar, me sponsor, OneZA, yeah. Tem um aplicativo, vou meter também aqui o link para quem quiser visitar, vá para lá, mete no aplicativo e vais receber muitas rotas de onde podemos procurar e encontrar as uvas para chegar à África do Sul nas melhores vinícolas. Então, lá já está mesmo bem desenvolvido, vocês vão conseguir notar, tem pessoas que fazem casamento em Stellenbosch, é muito lindo. Entre as 25 regiões produtoras no país, destacam-se as regiões da cidade do Cabo, como a famosa região do turismo Wellington, responsável por 80% da produção nacional, e Stellenbosch, que também é conhecida como Bordeaux da África do Sul, pela sua qualidade dos vinhos blend. As variedades de uvas brancas correspondem a 55,4% da produção, com a Chenin Blanc ocupando 18,6% das áreas de plantio. As variedades tintas são 44,6% do total do Cabernet Sauvignon, ocupa 10,8% de vinhedos, Syrah ocupa 10% e a Pinotage nativa 7,2%. Apesar da Cabernet Sauvignon ser cultivada em maior escala, a Pinotage, resultado do cruzamento da Pinot Noir com a Hermitage, também conhecida como Cinsault, é a uva mais emblemática da África do Sul. Além dos desafios que a pandemia trouxe, o mercado de compra online de vinho melhorou bastante. E assim, a África do Sul envolveu-se mais na sustentabilidade e os produtores preferiram ter isto como uma grande tendência e que promove o bem-estar e vem sendo ainda mais valorizado no ponto de vista do país e dos produtores internacionais. A rigidez nas leis para uso de áreas de cultivo de uvas, 98% dos produtores estão inscritos voluntariamente no programa Aware.org, a Associação para o Consumo de Uso Consciente de Álcool, o que coloca a responsabilidade social em primeiro plano. Na preocupação com a ecologia, também os vinhos vêm mudando e os vinhos vêm se transformando mais em vinhos sustentáveis, em embalagens sustentáveis, como espera-se muito os vinhos de caixa, que são os bag-in-box, e os vinhos de lata. Então, prepara o teu coração, se você gosta de um bom prosecco, rosés e vinhos mais frescos, que a África do Sul vai te surpreender. É o país que tem mais vinhos rosés e é o país que está mesmo no sistema de inovação do blend de duas uvas para a obtenção de rosés, sweet, middle e no. A tua próxima viagem para a África do Sul, não te esqueças de conhecer a emblemática área de Stellenbosch. Não vá para a África do Sul sem meter no teu calendário conhecer os vinhedos e as áreas de vinhas de enoturismo da África do Sul, que tu vai surpreender. Obrigada, volta, põe um like se gostou do vídeo, para o YouTube achar que é relevante. Beijinhos, tchau!